Boa noite, galera! Mais uma live de papo de assessoria. Tivemos uma ontem que foi sensacional com o Ronaldo. Ele trouxe vários insights de como pensar fora da caixinha, né? No mercado de assessoria, como ganhar dinheiro. E ele trouxe muita coisa importante, muita coisa interessante para quem quer entrar no mercado de assessoria, para quem já está no mercado de assessoria. E ele ontem falou coisas que eu achei sensacional, né? Espetacular a gente pensar que quando a gente trabalha sozinho, porque ele estava lá trazendo a informação de que ele já estava operando, fazendo algumas assessorias, trabalhando sozinho, e ele viu aqui no nosso ecossistema, né, de assessores, nossa formação de assessores, a possibilidade dele escalar, dele conseguir gerar mais receita, conseguir ter mais resultados. E ele é um cara inconformado por natureza, então você vê que ele sempre se automotiva, ele vai atrás de novas soluções, de novas oportunidades. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu trouxe uma convidada especial, a Camila. Ela vai trazer para vocês também bastante coisa legal. A história dela é muito legal, como ela entrou no mercado de leilões. A gente vai conversar com ela um pouquinho sobre isso. E a gente vai mostrar para vocês, né? Ela também, assim como o Ronaldo, ele não é advogado, ele não era corretor. A Camila também não é do mercado de leilões de imóveis, não é advogada, não é corretora, ela é engenheira ambiental. Então, é bem legal para mostrar para vocês que muita gente está aqui assistindo a live e está pensando sobre isso, né? Se é possível, eu que não sou da formação acadêmica, não tenho um diploma, não tenho um CRESSE, não tenho uma OAB, como é que eu vou atuar no mercado de leilões? Se você é advogado, se você tem CRESSE, isso pode sim te ajudar, porque seu conhecimento, essa sua bagagem, vai te ajudar bastante no desenvolvimento do conhecimento, mas é um conhecimento técnico muito específico, que pessoas que não são da área do direito e nem do mercado imobiliário conseguem sim atuar e se desenvolver nesse mercado de assessoria. Então isso é muito legal, é muito bacana, e a Camila vai trazer para vocês, inclusive, o insight de quem é mais novo, né? Porque vocês vão ver a Camila, ela é 30 a menos, né? A maioria das pessoas que olham para o mercado de imóveis, que olham para o mercado de leilões, tem mais idade. A Camila vai mostrar para vocês, quebrando todas essas barreiras, todas essas objeções, né? Acho que isso é bem legal. Quem quer saber mais sobre o mercado de assessoria, digita aqui no chat assessoria, que nos dias 2 e 3 de março, às 19 horas, no meu YouTube, eu vou falar com vocês, vai ser um workshop sobre o programa de formação de assessores. Como é que vocês fazem para ganhar de 20 a 100 mil reais por assessoria? Inclusive, hoje aqui no nosso ecossistema, saiu uma arrematação na assessoria, uma arrematação de mais de 1.300.000 reais, que a gente encontrou investidores dentro do nosso ecossistema, e os nossos assessores faturaram 130 mil reais com assessoria. Quem não tem interesse em conseguir ter uma arrematação nesse valor, com esse perfil financeiro, né? Então, é bem legal porque o mercado de assessorias, ele possibilita com que a gente tenha alta lucratividade e muito dinheiro no bolso. A Camila já chegou aqui na área, eu vou aceitar ela aqui pra gente bater um papo com ela. Vai ser bem legal aqui a live com ela. Vamos ver se ela já consegue. Deixa eu ver, acho que não deu certo ela entrar. Vamos tentar de novo. Agora foi. Oi, Camila. Ela, boa noite, tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo certo, tudo. Que bom, seja bem-vinda aqui. Fiquei super feliz que você aceitou participar com a gente aqui da live. Obrigada, primeira live aí. A gente fica nervosa, é difícil da gente pensar no que vai falar, mas com certeza eu vou te ajudar aqui, a gente vai fluir, vai ser bem legal a live. Acho que a sua história, a sua jornada e trajetória no mercado de leilões é muito legal, né? Então é uma história bem interessante, tenho certeza que você vai motivar bastante gente a olhar para o mercado de leilões de imóveis, mercado de assessoria, com uma outra visão, com uma questão de se desprender de crenças limitantes, porque a gente mesmo se trava, né? A gente se bloqueia. E você vem quebrar várias crenças, né? Questão de idade, questão de profissão, conciliar a jornada de carreira, porque você continua trabalhando, né? Você não largou tudo, você não fez uma transição de carreira. Isso deve estar nos seus planos mais para frente, que a gente conversou sobre isso logo que você entrou aqui no nosso ecossistema de assessores. Esse é um plano, mas é um plano mais para frente, no futuro, não de imediato. Então, isso é bem legal que você vai trazer muitos insights, muitas informações para quem está assistindo aqui a live e quer fazer essa jornada, né? Que nem você está fazendo, quer fazer uma transição, talvez, programada, ou só conciliar mesmo uma segunda receita, que cada um tem uma perspectiva do que quer para a sua vida. Então, conta um pouquinho, Camila, como é que você veio parar no mundo dos leilões? Quem é a Camila? O que a Camila faz? Camila? Tá me ouvindo? Agora sim.
Você tava Tá, congeladinha. Não sei se era a acho, minha internet ou a sua. tá, eu acho que era a minha, mas tudo bem. Bom, Marcelo, eu acho que eu caí, na verdade, um pouco de paraquedas na sua mentoria, sabe? E as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu entrei no ano passado, em janeiro, no DZA, e assim, sem muitas expectativas, na verdade. Eu até não conhecia, né? Não tinha nenhuma referência de ninguém que tivesse feito DZA, nem nada do tipo, então não sabia, né, se eu ia me sentir segura para fazer arrematações ou não. Enfim, entrei para aprender. E fiz uma arrematação bem rápida, acho que em 2 meses de DZA, eu comprei um apartamento no Maranhão. E como eu queria começar aos poucos, eu falei, beleza, vou esperar agora essa operação girar, vender, para daí, né, eu pegar esse dinheiro dessa arrematação, fazer a próxima, enfim. Só que daí eu pensei, nossa, vai demorar muito, né, para eu conseguir escalar nisso, começando com pouco dinheiro. E na mesma semana, eu acho que eu fiz essa arrematação, lançou a sua turma da mentoria. E eu assisti a live de apresentação. E assim, eu assisti a live também não pensando que eu iria entrar na mentoria, eu assisti para entender, né, o que estava sendo apresentado ali. E foi muito legal, porque eu não pensava em assessoria, até porque acho que tem 2 pontos. Primeiro, tenho pouca, quase nenhuma experiência e pouco conhecimento, então como que eu vou prestar, né, onde eu vou conseguir clientes, quem que vai contratar uma pessoa com pouca experiência, né, e nem me sinto segura para prestar assessoria também, porque é muita responsabilidade, né, você Uhum. está ali com o dinheiro de terceiros. E aí, com o seu programa de mentoria, acho que esses 2 pontos foram resolvidos, né? Com o lead bank, então não teria que Uhum. captar clientes de fora, né? Seria já dentro ali do programa. E a gente trabalhar também com os tubarões da cúpula foi algo que acho que sim foi essencial para eu ter entrado, porque traz segurança na operação, né? Tanto de validar ali tanto a garimpagem, análise financeira, análise jurídica, e trazer segurança também para o investidor, né, que vai ter um tubarão, que é uma pessoa já com muita experiência, junto na operação. Então, acho que esses foram os pontos chaves, assim, e eu decidi entrar e vi nisso uma possibilidade de renda extra mesmo, e de vou pegar esse dinheiro para fazer arrematações próprias, e aí eu vou conseguir subir os degraus aí de forma um pouco mais acelerada. Então, acho que foi essa a ideia, e assim, eu também estava me vendo num momento em que, assim, eu não me vejo trabalhando CLT para o resto da minha vida, não é Uhum. algo que eu quero, só que ao mesmo tempo eu não tinha nenhuma ideia de o que eu quero fazer na minha vida, não sei. Só sei que eu não quero isso. Já é um bom começo. Muita gente nem É, sabe o que quer. Você já sabe o que você não quer, que é o mais importante. saber o que não quer é importante. Assim, eu gosto do meu trabalho, na verdade, eu sou engenheira ambiental, né? Eu trabalho com saneamento básico, então acho que de certa forma eu vejo assim um propósito muito grande no meu trabalho. E eu gosto, mas assim, eu não consigo me enxergar com 40, 50, 60 anos trabalhando com isso, sabe? Nem no modelo CLT e nem na minha área mesmo ambiental. Então, Sim. era algo que eu sabia já que eu não queria. E as coisas acho que foram acontecendo naturalmente, com o leilão e depois com assessoria, e agora eu comecei a ter resultado, né, nos últimos meses, e eu vejo total, assim, uma possibilidade de, no futuro, viver de leilões. Não sei se vai ser um futuro próximo, se vai ser um futuro médio ou longo prazo, mas eu acho que as coisas estão caminhando, né, eu estou deixando ir fluindo naturalmente, e está dando resultado, e está sendo bem legal. Não, e olha que legal, né? Você trouxe, a gente sempre fala isso, né? Sobre os pilares de assessoria. Porque a assessoria também é para quem está começando no mercado de leilões que não tem capital. Porque todo mundo que entra no mercado de leilões, seja via capital próprio, seja via assessoria, ambas as partes têm que desenvolver uma coisa que é importantíssima, que é o conhecimento. Isso, assim, é indiscutível, seja com seu capital próprio, seja para prestar assessoria. Mas com a assessoria tem mais um agravante, né? Porque se você não tem o conhecimento e você não faz arrematações, você não tem nem a experiência, então você não consegue gerar prova social. Como é que você vai, que é o que você falou, né? Como é que eu vou chegar para um cliente e vou falar para o cliente: olha, eu entendo tudo de leilão de imóveis. Você pode entender mesmo, só que você não tem a prática, você não tem uma operação para você apresentar para esse cliente e demonstrar que, de fato, o que você está falando é real, né? Que realmente você tem. Então, de fato, isso quando a gente estruturou nosso ecossistema, a gente pensou exatamente nisso, porque muitas pessoas, a gente ouve muita gente falando sobre assessoria de leilões de imóveis. Mas pouca gente ajuda de fato você ter resultado. Porque não é só conhecimento técnico.
Não é só você ser advogado e você desenvolver o conhecimento jurídico para fazer uma análise para o cliente. Tem a parte de precificação, como é que faz isso? Tem o pós-arrematação, como é que você toca uma negociação de desocupação, como é que você toca uma reforma, como é que você operacionaliza uma venda do imóvel. Tem várias partes, né, na assessoria que requer esse conhecimento. E quando você vai conversar com o cliente consegue perceber que falta uma dessas coisas, né? Então a gente fala muito dos pilares de assessoria, que é o conhecimento, que isso você consegue ir atrás do conhecimento. A gente consegue ajudar a gente aqui dentro do ecossistema Smart. Você seguir todos os experts aqui da Smart, você vai conseguir ter bastante conteúdo, porque no conteúdo gratuito que a gente disponibiliza, já possibilita você gerar conhecimento. É óbvio que a gente aprofunda muito mais o conhecimento. Nosso programa de assessores é focado para você converter esses clientes, você trabalhar a oportunidade, como é que você traz para ele questões importantes na operação, seja em questões de liquidez, seja em questões de riscos jurídicos mesmo da operação, como é que a gente traz isso para o investidor, para que o investidor se sinta seguro na operação. Então, isso que você falou, assim, acho que são as dores principais de quem quer entrar no mercado de assessoria. Um conhecimento básico, né? Não tem um conhecimento profundo, porque você entrou no mercado faz muito pouco tempo, teve uma experiência de uma arrematação própria, e óbvio que essa sua arrematação própria vai te gerar muito conhecimento, muita bagagem, mas nada como você estar com uma pessoa do seu lado que vai te ajudar a tomar decisão e validar aquilo que você está fazendo, porque eu vi suas últimas operações aqui sensacionais, né? A gente até fez um hot seat de um dos casos seus, depois a gente vai passar por todos os seus casos, mas é nítido a sua evolução, dá para ver assim, a Camila quando entrou na mentoria mais insegura, com mais receio, eu lembro até que os imóveis que você analisou no começo eram imóveis mais na grande capital, né, que tinham muita concorrência. Carne de vaca. É. O próprio, né, Não, Camila? não só em São Paulo, mas eu analisava muito mais em cidades assim que eu conhecia, pelo menos de nome, cidades maiores, sabe, capitais. Então não, eu olhava, né, no Brasil inteiro, mas acho que mais focada ainda em cidades que eu me sentia mais segura, mas que naturalmente vai ter uma concorrência maior. Então no começo, acho que todos os leilões que eu participei no começo estouraram muito, assim, passaram muito da viabilidade, porque eram imóveis muito visados, né? E essas assessorias que eu fiz agora, acho que muitas delas realmente saíram porque não eram imóveis óbvios, né? Não eram Exatamente. imóveis Você fugiu fáceis do óbvio, né, Camila? Você mudou um pouco o seu foco e o seu olhar, né? Eu lembro que a gente teve uma conversa, logo quando você mudou de emprego, né? A gente teve uma conversa, pô, Camila, você tá sumida, o que tá acontecendo? E a gente de... bateu um papo rápido, e aí você falou, tô corrigindo a rota, tô mudando a questão de fluxo, porque conta um pouquinho pra galera como é que é a sua rotina, né, de trabalho, porque você mesmo falou, você é seletista. Então, o seletista tem jornada de trabalho, né? Então, ainda que você exerça um cargo de confiança, não sei qual que é seu cargo, mas se você exerce um cargo de confiança, você tem um horário que você tem que estar disponível para o trabalho e você tem que estar full time naquele horário disponível para entregar. E não é só estar presente. Você tem que fazer suas entregas, né? Conta um pouquinho como é que é a sua rotina e como é que você tem feito para conciliar a jornada. Depois a gente vai um pouquinho para os seus resultados. Uhum, tá. Não, então, assim, eu mudei de emprego, né? Que nem eu comentei com você, acho que foi em setembro. E eu mudei drasticamente de rotina, porque eu trabalhava 100% presencial. Sempre trabalhei 100% presencial e eu mudei para um emprego 100% home office. Ah, Então, assim, para conciliar com o leilão, ficou bem melhor agora, porque eu tô em casa o dia inteiro, então eu consigo fazer as coisas, pegar, conversar com o sim, corretor durante o dia, sabe? Eu consigo ir fazendo coisas menores e mais picadas ao longo do dia, mas realmente pegar para garimpar e analisar os imóveis eu faço de noite. Então, sim. assim, em média, aí umas 2 horas por dia eu uso para garimpar e analisar os imóveis que estão no meu funil. E, e é assim, eu não sabia se seria o suficiente, né? Essa dedicação de 2 horas de dia, porque querendo ou não é pouco, então acho que normalmente a gente pensa que para assessoria você precisa se dedicar integral ou que seja pelo menos meio período, e eu não tenho meio período para me dedicar, então eu tenho feito dessa forma, umas 2 horas dia, e tá dando resultado. Então, mesmo quem é CLT e tem pouca disponibilidade de tempo, consegue ter resultado, né? Então, isso é bem legal. Olha só, acho que a pessoa tem que anotar isso, que é o que a Camila basicamente está dizendo assim, ó. Conhecimento ele não vai gerar resultado por si só. O que vai gerar o resultado é essa execução estratégica que ela está fazendo. Então, isso sim vai gerar um resultado importante. Então, o que ela faz? Ela otimizou dentro da rotina dela, do que funciona ali para ela. Então, assim, horário de almoço. Ela vai almoçar em 15, 20 minutos ali na rotina dela, passa a mão no telefone, liga para Faço isso. corretor, né?
E aí, Exatamente. assim, ela volta a trabalhar, faz o trabalho dela, e à noite ela disponibilizou 2 horas, até porque ela precisa viver, né? Ela também precisa descansar, precisa fazer as coisas dela. Exatamente. Eu monto o card normalmente na hora do almoço. Deixo tudo Olha, já meio pré-montado, assim, tipo, pré-estabelecido já, e aí eu monto os cards na hora do almoço. Ou falo com o corretor também na hora do almoço. São as duas coisas que normalmente eu faço. E acho que é isso, assim. Para mim melhorou agora com essa minha rotina nova, né? Porque antes eu trabalhava presencial, então eu gastava umas 2 horas dia só de transporte, né? Para ir para sim. voltar em trajeto. Então eu tinha um tempo mais limitado do que eu tenho hoje. Então, assim, nem foi algo planejado, mas acabou acontecendo essa transição também de emprego que me ajudou com assessoria e tem sido assim minha rotina, sabe? É um pouco puxada. Fim de semana também, às vezes, quando domingo, às vezes não tem muita coisa para fazer, aí eu também pego para dar um gás assim de garimpagem, também ajuda bastante. Mas dá para ter resultado mesmo com pouco tempo disponível, mas acho que é importante que seja rotineiro. Não adianta Sim. também, vou pegar uma vez por semana e vou garimpar, vai ser um pouco difícil. Então, para quem conseguir reservar um horário no dia, mas que seja todos os dias, né? Acho que é importante. Não, isso é super importante que você está falando, porque de fato, essa constância e a resiliência, porque com certeza você estava com algumas travas, você trouxe aí várias questões. Pô, você gastava 2 horas de deslocamento do seu dia, essas 2 horas agora você converteu em atividade de assessoria. Não tem o desgaste, né? Porque, querendo ou não, você ficar 2 horas em trânsito, acaba desgastando a gente, você fica estressado, enfim, gera sua energia fica desfocada para outras coisas e não para onde pode te converter resultado e gerar dinheiro. E aí, contando um pouquinho, né, Camila, dessas suas questões, eu já entendi que você organizou a sua rotina, que isso funcionou pra caramba, eu acho que isso ajuda muito, né, de você conseguir organizar a rotina, ter uma rotina um pouco em termos de deslocamento, dessa rotina estressante de sair para trabalhar e você conseguiu arrumar um emprego que agora te proporciona você trabalhar de casa, isso ajuda, acho que demais a sua rotina no dia a dia, mas você também teve algumas mudanças estratégicas, né, no seu conhecimento, porque, como você mesmo disse, você entrou assim, com conhecimento bem limitado, eu caí de paraquedas aqui na assessoria. Você sentiu segurança porque a gente te fornece os meios, que de fato aqui no nosso ecossistema de assessores a gente coloca os tubarões, a gente coloca o cliente na mão de vocês, então isso acaba ajudando vocês a terem mais segurança e focando na questão de encontrar oportunidades. Mas conta um pouquinho para a galera o que você fazia antes, o que você olhava de imóvel antes, o que você começou a mudar a sua visão, como é que foi através de conversas comigo, com os tubarões, como é que foi que você começou a desenvolver e evoluir, mudar o foco da sua garimpagem? Marcela, eu acho que foi pela prática mesmo, porque assim, sendo bem sincera, eu não tinha muita noção de como estava o nível de concorrência em leilões. Eu sabia que se eu olhasse, por exemplo, um apartamento num bairro bom de São Paulo, eu sabia que tinha concorrência, Uhum. mas eu não sabia que, uma casa de rua, sei lá, em Goiânia, ia ter concorrência, sabe? Eu não Uhum. tinha muita noção. Então, no começo, eu fui por esse caminho, acho que um pouco mais seguro de analisar esses imóveis mais fáceis de precificar em cidades grandes e tudo mais. E eu fui vendo que estava um pouco difícil pela Uhum. concorrência. E aí eu falei, não, não vai dar. Aí eu comecei a analisar imóveis que fossem um pouco mais difíceis ou que tivessem algum, algum rolo jurídico que fosse, sabe, para tentar driblar um pouco a concorrência. E também, assim, é algo que eu quero mudar um pouco agora nos próximos meses, é que eu analiso muito mais extrajudicial do que judicial, pela questão do tempo disponível, porque teve uma época que eu falei, quero analisar mais judicial, e eu percebi que eu perdia muito tempo. Por estar começando agora e porque requer mesmo Mais conhecimento. requer mais conhecimento e acho que mesmo para quem tem experiência, demora mais para você analisar um judicial do que um extrajudicial, né? Então eu percebi que eu estava perdendo muito tempo e não estava fluindo muito bem. Mas agora eu queria começar a analisar mais judicial, porque eu acho que tem muita oportunidade e que também talvez com um pouco menos de concorrência do que os extrajudiciais. Então, os judiciais que eu estava analisando também eram mais os mais carne de vaca também, apartamento, em cidade grande, dívida de condomínio, sabe? Então, os mais básicos eu queria pegar agora para aprender mesmo, né? Sim. Os leões aí que sejam um pouco mais complexos. E então,
o meu foco agora é aprender mais judicial e extrajudicial mais focado em imóveis menos óbvios, né? Então, cidades talvez que sejam menos conhecidas, que nem aquele imóvel de Barreiras, que é uma cidade que praticamente ninguém conhece, imóveis que estejam com a fachada mais feinha ali, chamam menos atenção. Acho que são os imóveis que ajudam a gente a fugir um pouco da concorrência. Isso, com certeza, né, Camila? Quando você fala, né, pegar imóveis mais difíceis de analisar, de fato, quando a gente pega imóveis que têm mais dificuldade de precificação, de fato as pessoas acabam desistindo mesmo de analisar, porque vai gerar muitas horas de trabalho, e principalmente quando a gente está começando, é muito difícil a gente entender, principalmente os pilares de precificação, né? A pessoa, pô, como é que eu precifico um imóvel? Um apartamento acaba sendo mais fácil, porque você tem as amostras daquele mesmo condomínio que te levam a crer que aquele é um valor de anúncio, e que você sabe que vai ser vendido dali para baixo, você consegue conversar com o corretor que já vendeu naquele condomínio. Quer dizer, é tudo muito mais fácil. Quando a gente fala de casas de rua, tem várias dificuldades, porque se o imóvel está próximo da avenida é um valor, se ele está do outro lado da avenida é outro valor, se ele está num bairro X ele é de um jeito, se o padrão construtivo é de alto padrão e do outro é mais inferior, se é uma casa mais antiga, se é uma casa mais nova, enfim, tem muita variação e essas variáveis, né, tem casa com piscina, tem casa sem piscina, o bairro valorizou, o bairro desvalorizou, enfim, tem várias coisas que a gente tem que analisar e que o conhecimento de iniciante acaba trazendo muita insegurança. Então, de fato, assim, essa sua mudança de chave, de começar a olhar, vendo que tinha muita concorrência, os imóveis nas grandes capitais, apartamentos, que não é só você que tinha facilidade, todo mundo que entra no mercado de leilões vai olhar para isso, né? Então, por isso que acaba sendo muito óbvios, né? Porque é o mais fácil mesmo, de fato, assim, os leilões extrajudiciais também são mais fáceis, a análise é mais rápida, o próprio ciclo da operação tende a ser mais rápido do que os judiciais, enfim, tem várias questões que acabam sendo mais atrativas para quem está entrando nesse mercado de assessoria para apresentar imóveis para o investidor também é mais fácil. Você falar para o investidor, pô, é aqui um imóvel na grande capital, São Paulo. Quem não quer? Ah, aqui em Moema, aqui na Vila Nova Conceição, no Rio de Janeiro, lá no Leblon. Pô, todo mundo quer, né? Todo mundo sabe quais são as localizações importantes, interessantes, e aí as pessoas já vão lá, já olham, já sabem que é relevante, todo mundo quer investir o dinheiro lá, mas o que a gente sabe disso? O preço vai subir e o nosso tempo é escasso, não dá para a gente ficar horas analisando esse perfil de imóvel que a gente sabe que a concorrência vai acontecer. A gente não pode deixar de olhar, a gente tem que olhar, mas a gente não pode perder horas de trabalho. Inclusive, assim, para o investidor também é muito frustrante, né? Como é que tem sido para você quando você apresentava alguma oportunidade de um imóvel que subia muito o preço? É a sua frustração e a do cliente que você tem que lidar, né, Camila? Sim, sim. Teve até alguns clientes que eu cheguei a participar várias vezes e não fizemos nenhuma arrematação. E acho que todos subiram bastante mesmo da viabilidade. Então, são os imóveis que está todo mundo olhando, né? Do mesmo jeito que você achou fácil de precificar, todas as outras pessoas também achavam. E eu descartava muito esses imóveis que eram complicados de analisar no começo. Até colocava no funil, porque como eu não tinha muita memória de preço ainda, eu não sabia, eu não tinha muita eficiência no meu funil, né? Eu olhava ali, uma casa numa cidade X por R$ 200.000. Beleza, não faço ideia de quanto vale. Então, eu pegava muitas coisas para analisar que eu descartava. E tudo que era mais complicado, eu já descartava, sabe? Então, hoje eu já não descarto. Justamente os tão complicado, eu falo, peraí, Deixa eu olhar. vamos olhar direito. Sim, isso é muito legal, Camila, porque a gente vai vendo como a gente vai evoluindo. E é uma evolução, às vezes, que a gente nem percebe. Quando você vê, você já está fazendo isso de forma automática, né? Essa sua evolução, essa migração. A gente acaba falando sobre precificação nas garimpagens que a gente faz. Quando a gente analisa os casos, você vai despertando a cabeça de vocês de forma inconsciente até, e quando você vai ver, você está replicando aquilo que a gente faz de forma automática, já puxando da sua memória mesmo as análises que você já fez, o que você ouviu alguém falar. Então, acho que assim, depois que a gente fez nossa aula lá de Barreiras, tenho certeza que muita gente agora vai olhar lá para a cidade e falar, pô, tem que olhar para a cidade, que não é uma cidade que era pouco conhecida, que não tem 1 milhão de habitantes, é uma cidade pequena, enfim, mas ela é muito forte no agro, assim como várias cidades que a gente tem no interior do Mato Grosso, no interior de Goiás, enfim, que são fortes no agro, que a gente sabe que tem potencial, que tem casas assim, com um valor de mercado superiores até grandes capitais. Então, a gente sabe que tem imóveis muito bons, muito interessantes, que vale a pena a gente conhecer um pouco mais da cidade, que é isso que você falou, né? Joga lá no funil, vamos ver como que é essa cidade.
vamos ver como é que são os imóveis, né? Vamos ver qual que é o preço, porque é isso que gera esse valor. Por isso que você conseguiu mudar agora seu foco e ser muito mais assertiva, porque eu acho que esse é o grande segredo na assessoria, né, Camila? Quando a gente começa a ser mais assertivo na nossa garimpagem e mais imóveis que a gente joga no funil, eles passam na viabilidade financeira, que aí isso vai gerar muito mais resultado, né? Sim, exatamente. Hoje, assim, eu já tenho uma eficiência realmente muito maior do que eu tinha antes. Até eu fiz a primeira assessoria em dezembro, né? Então, se você for pensar, demorou alguns meses ali, desde que Sim. liberou o lead bank, para eu conseguir fazer a primeira. E eu lembro que antes de eu fazer essa primeira assessoria, eu dei uma refletida sobre a minha evolução, sabe? E mesmo não tendo feito nenhuma assessoria nesse período, eu estava ainda muito satisfeita com a mentoria, porque eu pensei, eu refleti o quanto que eu evoluí. O quanto que eu Sim. evoluí em eficiência de garimpagem, em análise jurídica, em tudo, basicamente. Então, assim, acho que é importante também a gente vê por esse lado, e não só o quanto que eu faturei, quantas assessorias que eu fiz, até porque eu comecei praticamente do zero, né, sem muito conhecimento. Então, a gente tem que ver esses ganhos também, não Com só certeza. a gente Eu não vai, uma pessoa não vai entrar do zero e fazer um monte de assessoria no primeiro mês, isso não vai, isso dificilmente vai acontecer. Com certeza. Nossa, Camila, acho que você falou, você disse tudo. Você demorou 5 meses, né? A gente liberou em julho e você só em dezembro saiu a primeira assessoria sua. Só que para mim, assim, foi nítido a sua evolução dentro da mentoria, o quanto que você cresceu, o quanto que você se sentiu mais seguro, o quanto que você evoluiu. Os debates que a gente fazia, as análises de imóveis que a gente fazia, a sua percepção, a sua visão, você conversou com os tubarões, você foi mudando ali o foco. O Léo Cabral está perguntando aqui no chat, o que é funil? Léo, funil é quando a gente capta oportunidades e a gente coloca numa lista, numa relação. E aí a gente cria um funil de oportunidades. Então, o que acontece ali? A gente vai analisando aquelas oportunidades que estão na nossa lista, e aí a gente vai colocando, isso aqui é descarte ou isso aqui a gente vai analisar? E aí isso a gente vai tornando o nosso funil mais assertivo. Porque quando a gente fala de garimpagem aqui na assessoria, ou até para você fazer suas arrematações próprias, o funil nada mais é que são todas as oportunidades que você encontra. Quando você desenvolve esse olhar que a Camila desenvolveu aqui, que agora ela consegue enxergar de forma mais assertiva, então o funil dela hoje ele é muito mais assertivo, ou seja, ela coloca para ela analisar imóveis que a chance de ter viabilidade financeira jurídica são gigantes. Por quê? Porque ela já desenvolveu um racional, ela já sabe qual que é a memória de preço dela, ela já sabe quais são os empecilhos, quais são as dificuldades, ela já tem alguma análise que ela fez com algum corretor local que ajudou ela a precificar algum imóvel, que ela tinha alguma dificuldade, ou seja, tudo isso que ela vai desenvolvendo, esse funil dela e dessa listagem de oportunidades dela, ela está mais segura, que ela está de forma mais assertiva. Acho que isso é bem interessante da gente analisar, e para mim, assim, o que eu vi você, Camila, evoluindo, de fato, assim, eu sabia que era questão de tempo, ia acontecer, ia converter, porque eu vi sua evolução crescendo. Eu acho muito legal essa sua autorreflexão, né? Pô, deixa eu olhar para mim e ver o que aconteceu comigo até sair a primeira assessoria. Acho que isso é muito legal, essa reflexão que você fez. Isso, acho que todo mundo tem que anotar, né? Essa autopercepção do quanto que a gente, como que a gente era antes. Eu tinha conhecimento sólido? Não, não tinha. O que eu construí nesses 5 meses? Eu fui aperfeiçoando o meu conhecimento. E o que isso desembocou nos resultados que você está tendo agora? Exatamente. Demorou um pouquinho, mas o resultado veio. Então, para quem estiver se dedicando, né, diariamente, o resultado vai vir. Pode ser que vai demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas vai acabar acontecendo. E também quando saiu a primeira assessoria, saíram várias, uma em seguida da outra. Acho que eu peguei também a virada de ano e eu fiz 5 assessorias em um período que não deu, acho que 30 dias corridos. Olha A prim- só, a primeira foi 19 de dezembro e a última, que foi a quinta, foi acho que 15 de janeiro. olha, nossa, você fez 5 numa tacada só. Vai Foi me uma contar disso. por semana. Olha só, uma por semana aqui, velho. Tava todo mundo descansando, pensando no Papai Noel e nas Exato. festas, e você lá arrematando em assessoria. Exato. E praticamente, acho que desses 5, eu acho que eu participei de 6 leilões, levei os 5. Então, assim, tava com uma concorrência mais baixa, acho que na virada do ano, né? O pessoal, Natal, Ano Novo, férias, viagem, acho que a concorrência estava um pouco mais baixa, então acho que uma dica também é aproveitar esses momentos, né? Então, acho que até você estava falando disso recentemente. Esse ano vão acontecer muitas coisas, né? Tem Copa do Mundo, tem um monte de feriado, tem eleição. Então, acho que aproveitar esses momentos que são os gaps que as pessoas estão mais distraídas com outras coisas
é uma boa dica também para pegar um período que a concorrência pode estar mais baixa. Mas acho que é isso. Isso com certeza, Camila, que as distrações estão aí, né? Quem quiser se Sim, distrair, tem um monte de assunto para se distrair. Tem guerra, tem invasão, tem política, tem futebol, tem o que você quiser, tem distração. Quem quiser focar e encontrar resultado, vai conseguir ter resultado. Então, de fato, assim, isso que você trouxe de final do ano, tem muita gente já desacelerando, isso é verdade, muita gente desacelera mesmo. E eu também, no final do ano, eu sempre acabo conseguindo arrematar muito mais imóveis do que a gente consegue durante os outros meses, porque tem muita concorrência, tem muita gente ligada, antenada. Esse ano é um ano de distrações, assim, contínuas. Se você vacilar, você já se distraiu com algum assunto polêmico, alguma coisa que aconteceu no Brasil ou no mundo, que vai acabar te desvirtuando. Se a gente conseguir manter o foco, né? Não estou dizendo para a gente se tornar pessoas alienadas, né? Não é isso que eu estou falando. Mas eu digo assim, se a gente puder manter focada no que aquilo de fato vai trazer resultado para a gente, com certeza as oportunidades estão aí para que a gente consiga desenvolver. A Alessandra Calegari está falando que você é danadinha nas garimpagens, e é mesmo, né? E eu, Camila, conta um pouquinho aqui para a galera que está assistindo aqui a live. Como é que foi o primeiro resultado dessa primeira assessoria de 19 de dezembro? Onde que foi? Como é que foi a sua sensação? Qual foi a modalidade de assessoria? Como é que foi tudo isso daí? Como é que foi trabalhar com o cliente dentro do ecossistema? Como é que você se sentiu junto com o tubarão ali? Se o tubarão ele te ajudou? Tinha alguma peculiaridade? Algum mentorado fez assessoria junto com você, que vocês dividiram? Que eu sei que você está fazendo muita assessoria com a Denise, né? Que é uma baita arrematante, uma baita assessora, além de tudo, uma baita advogada, né? Então eu sei que você tem algumas assessorias com ela que eu acho que isso deve ter te engrandecido e além de ter enriquecido o seu conhecimento também. sim, sim. As primeiras eu fiz sem a Denise, depois a gente começou a fazer juntas, né? Mas essa primeira foi uma casa em Gravataí. E foi legal essa casa também, eu fiz com a Adriana, a Lili e o João. E eu tinha já garimpado essa casa antes e tinha passado para elas. E na época estava com uma margem um pouco apertada. Tinha, acho que, margem para um, dois lances. A gente deixou para analisar um pouco em cima. Eu também estava viajando de férias e aí desencontrou. A gente acabou não participando do leilão. Não teve lance, a gente mandou proposta, não aceitaram. Aí voltou a casa com um lance mais baixo. Aí falei, não, agora vai. Aí deu certo. A gente arrematou, acho que 170 mil, se eu não me engano. A gente precificou a casa em 380. É uma casa bem legalzinha, num bairro bom, tem piscina. Mas é uma casa que, por fora, ela não chama muita atenção. Uma casa meio feinha, assim. Não tão feia, mas é uma casa que não chama muita atenção. Mas ela tá numa boa localização ali. E pela metragem e tudo mais, a gente precificou 380 a 400. Então, essa foi a primeira e foi bem legal, porque foi um imóvel que eu já tinha garimpado e voltou depois com um valor inicial mais baixo. Isso é legal, né? Porque a gente às vezes analisa uma casa, não passa na viabilidade, porque de fato está caro, Sim. né? O valor do leilão, mas você fica lá observando, daqui a pouco ela volta com um deságio. Então, às vezes abaixou 30, 40 mil reais, que já dá margem para a gente conseguir arrematar e ter lucro na operação, porque às vezes mexendo no valor inicial de lance, acaba possibilitando com que você tenha resultado. E assim, você não jogou fora o seu trabalho, só não foi naquele momento. Você falou, agora eu vou Sim. aguardar, ela vai voltar, e quando ela voltar, a gente pega ela, né? Exato. Tava com o card arquivado ali, já fui correr para desarquivar e já estava tudo pronto, né? Então já foi bem mais fácil, né? Já não tinha o que analisar, foi só realmente refazer os Ajuste. cálculos com o lance É, novo, né? exato. E assim, o que que é legal, né? Você aproveita o que você já trabalhou, só muda o link ali do leilão para você poder ter Exato. o novo leilão, a nova data, e ajusta a calculadora, né? Porque os números vão mudar por conta Sim. disso. E às vezes até você consegue, nesse meio tempo você consegue uma informação que você não tinha, às vezes você consegue uma diligência, enfim, você consegue aperfeiçoar. E essa modalidade foi tradicional, né? Que vocês Sensacional. foi tradicional. Então, 10% do valor da arrematação foi 160 que você falou? Aí foi pelo mínimo dos 20 mil. Então aí ficou no mínimo dos 20 mil reais, porque 10% daria 160 mil, de 10% daria 16 mil reais. E aqui dentro do nosso ecossistema a gente cobra um mínimo de 20 mil reais, então fica o mínimo de 20 mil reais na assessoria. E mesmo assim fecha a conta para o investidor, que vai vender por 400 mil reais esse imóvel. Então, uma baita operação para o investidor, se a gente considerar 160 de lance, mais 20 mil, deu 180, mais despesas, o imóvel, a reforma do imóvel, tudo vai fechar a operação em 250, 280 mil, dependendo do custo da reforma ali que vai ter na operação.
dá um baita resultado para esse investidor. Então, o investidor consegue ter um resultado super interessante na operação, ainda que esteja pagando 20 mil de assessoria para os assessores. E qual foi a sua sensação quando vocês arremataram, né? Porque acho que já deve ter ficado feliz de saber, pô, tô vendo um imóvel que eu não vou ter trabalho de reanalisá-lo, que é só ajuste Uhum. daqui, então o meu trabalho vai ser aproveitado. Mas e na hora que você arrematou? O que você sentiu? Conta pra galera aqui um pouquinho. Foi bem legal. Acho que a primeira sempre vai ser a melhor, né? É. E eu achava que não. Primeiro eu achava que ia ser lance único. E aí depois começou a ter alguns lances, aí falei, esquece, já não vai dar. E a gente arrematou, acho que tava acho que era o nosso último lance que a gente deu. Eu Nossa! falei, agora é o último, né? E foi no último. Então, acho que deu. O lance que a gente deu, acho que foi praticamente igual ao que era o lance inicial da outra. Que eu falei que Uhum. não tinha muita margem. Então, a gente arrematou basicamente pelo mesmo preço que teria sido lance único na outra, né? Na outra. Uhum. Mas foi bem legal, fiquei muito feliz. Não, isso é muito bom, porque vocês conseguiram arrematar o imóvel. Foi no último lance, né? Um gostinho tipo, pô, é a última, se não for agora, não vai ser É, mais, né? é o último. No último você já fica, beleza, demos o último, seja o que Deus quiser. E tinha, Exato. acho que outra pessoa que estava concorrendo ali, a gente achou que ia cobrir e a pessoa não cobriu. Então, foi bem legal. Provavelmente a precificação de vocês era parecida, e aí o último É, lance a sorte foi a sua, e para ele não dava sim, mais, porque já apertava a margem, aí não compensava exato. mais fazer a operação. Isso é muito legal, né? Eu acho que quando a gente consegue identificar isso, a primeira, de fato, assim, ela é indescritível, a sensação da primeira assessoria, da primeira arrematação, é espetacular. Principalmente porque, assim, você veio de meses de preparo, né, de tentativa e erro, lidando com frustração, corrigindo rota, mudando rotina, mudando a sua forma de trabalhar. E aí, quando você começa a ver os resultados dando certo, você fala, pô, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui agora, né? Como é que vai ser os meus próximos passos? Eu já estava com o seu funil cheio de oportunidades, porque se você, em um mês, você arrematou 5 imóveis, né, ou praticamente um Uhum, por semana, sim. conta um pouquinho mais como é que foi. Seu funil já estava carregado de oportunidades nesse período entre Natal e Ano Novo, né? As primeiras semanas de janeiro. E como é que foi essa segunda arrematação? Como é que foi essa segunda assessoria? Na verdade, eu tava com o meu funil bem carregado mesmo no final de ano, até porque eu não ia tirar férias e nem nada no trabalho, então para mim era só mais uma semana normal, né, do ano. E a segunda foi uma casa em Niterói que eu tinha colocado com a Ale, e aí o grupo dos outros assessores com o Paulo também tinham garimpado essa mesma casa e tinham colocado com o Vini. Aí a gente juntou todo mundo e levamos essa casa também. É uma casa em Niterói, foi precificada na faixa aí dos 550. Os meninos ali do Paulo até tinham conseguido já fotos internas da casa, porque a casa está alugada com a imobiliária, então eles já tinham conseguido as fotos internas, que eu não tinha conseguido, então foi legal que eles tinham, né, essas informações, Informação privilegiada que você não tinha conseguido. informações privilegiadas que eu não tinha. E aí essa casa, inclusive, já saiu o registro e já, assim, tá com o inquilino, né? Então até o inquilino tá fazendo análise de crédito para Para comprar, ter ó, que interesse em bacana. comprar. Assim, não é certeza, né? Ele também está analisando outras opções, mas é uma possibilidade. Talvez o próprio inquilino já compre a casa. Então seria o melhor dos mundos, porque aí a operação já vai girar bem rápido. Nossa, que demais. Isso é muito legal, Camila, quando a gente faz uma operação dessa, que o imóvel está alugado e você tem a possibilidade de vender para o inquilino, a operação que Sim, a gente estimou em 12 meses, ela pode acabar em pouquíssimos meses, né? Então, sim. vocês arrematarem em dezembro, a gente está em fevereiro, se aprova em março, você já está com esse ciclo fechado. A gente está falando de uma operação fechar em 3 meses, uma operação super rápida, né? Sim, exato. E você tem margem também para vender um pouco mais barato para o inquilino, porque você não vai ter o gasto com reforma, você Não. vai, você vai ter vendido ali em 3, 4 meses de operação. Então, você pode vender com um ROI mais baixo, né? Porque se você anualizar o ROI, vai dar muito maior do Muito que se você maior. esperar os 12 com a reforma, né? Então, isso é bom também que tem margem. Vamos ver o que vai dar. Não, isso é muito legal, Camila, é muito legal essa operação. E essa daí também foi assessoria tradicional, ou não, foi Foi caixa forte? tradicional também. Foi Foi tradicional. tradicional também. Se fosse caixa forte, vocês iam estar felizes também, né? Porque em 3, 4 meses fecha uma operação dessa, é maravilhoso. Sim. Tá certo que assim,
o próprio inquilino disse, tô vendo outras opções, pode ser que eu não fique aqui no imóvel, mas assim, se ele ficar no imóvel e conseguir um desconto do preço, porque vocês vão dar um desconto, vai ser muito mais barato que o valor de mercado desse imóvel, porque vocês não vão colocar o custo da reforma, enfim, vocês conseguem dar isso de desconto para ele, para fechar o ciclo. Talvez seja até mais interessante para ele ficar nesse imóvel do que, de fato, ele fazer uma mudança, que vai talvez ter que fazer uma reforma, ter que adequar, e ali ele já está morando, né? Então, para o inquilino, às vezes também é interessante, se ele conseguir aprovação de crédito, é uma das operações que todo mundo quer fazer operação desse jeito. Eu vendi para um cliente exatamente assim também, para quem já ocupava o imóvel. Gente, isso é maravilhoso, porque o investidor fica com uma sensação de que as operações são muito rápidas. Mas nem todas são assim, né? A gente sabe que isso aqui é Sim, exceção, né? Que as operações não costumam ser assim. Mas isso gera uma sensação, porque eu acho que o mercado de leilões, a primeira operação que todo mundo faz no mercado de leilões define como que essa pessoa vai encarar o mercado de leilões. Então, se ele pega uma coisa truncada, que não anda, que não vende, que falou que ia vender em 15 meses, vendeu em 16, em 17, já gera uma frustração, gera uma ansiedade, né? Então, tudo, às vezes demorou uma emissão na posse, mais do que projetou, achou que ia levar 1, 2 meses, levou 3, 4, enfim. Isso gera frustração e pode gerar uma frustração negativa para o investidor. Quando a gente pega esse tipo de operação e gira rápido, isso gera uma sensação maravilhosa no investidor, porque ele acredita muito mais no potencial do mercado, porque ainda que tenha alguns deslizes na operação, de demorar um mês a mais, de ter a emissão na posse demorar um pouquinho, o juiz segurar um pouco, então você estimou que ia demorar 2 meses, demorou 3, isso gera frustração para o investidor, mas ele vai ver lá no final do dia que teve lucro na operação, que a operação foi rentável, mas mesmo assim gera uma frustração negativa. E nesse caso é uma coisa positiva e para a gente também, né? Com esse investidor, que a gente consegue, com que ele repita as operações, ele faça cada vez mais operações com a gente. sim. Isso é bem legal. Esse é bem legal. E qual foi a casa que você achou que vocês não iam levar, que ia ter concorrência e que vocês conseguiram levar dessa sua 5 assessorias? Você achou que era mais complexa e que vocês acabaram conseguindo levar? Não precisa, pode ter tido concorrência e tudo mais, mas que vocês conseguiram convencer investidor, que vocês conseguiram desenrolar a operação para que vocês arrematassem aqui esse imóvel no ecossistema de assessores. Olha, eu acho que as duas outras casas que, assim, teve a de Barreiras, eu não achei que ia ter concorrência, eu achei que ia ser lance único mesmo, e foi lance único. Agora, teve as outras duas, que foi uma casa em Feira de Santana e uma casa em Várzea Grande. Essas duas eu achei que teria mais concorrência, né? Uma, a de Feira de Santana também foi lance único, e a de Várzea Grande teve concorrência, mas na verdade a gente descobriu depois que a gente estava concorrendo com outro mentorado. Ah, Era olha! só a gente e eles. Então, assim, se a gente soubesse, tivesse se juntado, até tinha levado o lance único. Mas essas duas achei que poderia ter concorrência, porque eram casas bonitas, eram casas muito boas. Então, a casa de Várzea Grande foi uma casa que estava numa localização excelente ali, perto do aeroporto. É uma De Cuiabá. localização de Cuiabá, é uma localização muito boa. A gente precificou a casa em 900 mil. É uma casa, sim, que passou por uma reforma recente, dá para ver que está num estado de conservação muito bom. A gente conseguiu também uma lead que mora ali do lado. Ela mora a Olha! 3 minutos de lá. Então, assim, ela já estava interessada na casa, ela foi lá, viu como é que estava a casa e está ajudando também agora. Teve que ir presencialmente também algumas vezes para resolver parte da documentação. Então, assim, Uhum. ajudou bastante ter ela lá presencialmente. E é uma região muito boa e é uma casa muito legal. Então, assim, eu achei que poderia ter concorrência. E eu acho que essa casa talvez não chamou atenção, porque no anúncio dela, a fachada dela, não dá para ver muita coisa, porque é uma casa que tem um monte de árvore na frente. Então, você vê o anúncio, é tipo um monte de árvore. Você não consegue ver o que é. Então, possivelmente, as pessoas nem jogaram no funil porque não chamava atenção. Sim. O banco inicial, acho que em torno dos 400 e pouco, então também não era um valor baixo, né? E acho que pode ter passado batido por muita gente. E essa casa, assim, é uma casa que eu achei que ia ter concorrência. E a outra casa também em Feira de Santana é uma casa que também é lindíssima, é uma casa que, se tivesse numa outra região, valeria facilmente uns 750, 800 mil. A gente precificou em 600 ali pelo bairro, pelo local que ela tá. Uhum. E acho que é uma casa que foi muito difícil de precificar, assim como a de Barreiras.
porque eu acho que é uma característica ali da Bahia, né, É que difícil para ficar lá. tem casas, sim, de todos os valores, casas novas, casas antigas, casas de diferentes metragens, e é muito difícil de precificar. E essa casa, ela tá numa rua que é uma rua sem saída, e quando você entra pelo Street View, dá um pouco uma assustada, porque é uma rua meio feia. Onde está a casa é uma parte meio feia da rua. Se você Aham. vai pro começo da rua, tem umas casas mais bonitinhas, tal, você vai indo pro final, tem a nossa casa, aí na frente tem um centro espírita, do lado tem uns sobrados abandonados, na frente tem uma casa meio feia também, e aí dá um pouco uma assustada de tipo, beleza, essa casa é muito legal, mas talvez ela esteja num local Errado. que tá errado, exatamente. Então a gente fez várias diligências ali, conversei com o pessoal que mora ali na rua, e para entender, né? Aí a gente foi descobrindo as coisas. Então a gente descobriu que os sobrados, por exemplo, que estão abandonados, foi uma obra da prefeitura que foi embargada, porque construíram num local que não poderia ter construído. Então não é algo que está realmente assim desvalorizando a rua, foi realmente uma obra que foi embargada e acabou ficando ali, acho que faz uns 10 anos. E o centro espírita também era algo que, né, a gente Tem tinha gente que ali uma gosta, certa. tem gente que não gosta, né? Mas assim, falaram que é bem tranquilo também, e aí a gente acabou, assim, fazendo diligência, conversando com diversos corretores, com gente que mora ali na rua, para conseguir fechar o preço, porque não era fácil de precificar. E foi lance único, então, possivelmente, eu acho que as pessoas olharam ali a rua e E falaram, descartaram. é, E assim, por conta da complexidade, muita gente acaba descartando, porque eles tiveram que se empenhar e ir atrás de informação para vocês conseguirem fechar a lógica disso. Talvez vocês mandaram um sim, dirigente, talvez um corretor trouxe fotos da rua, trouxe informações para trazer mais segurança para vocês em termos de precificação. Então, tudo isso acaba ajudando vocês e tirando concorrentes para analisar isso com vocês, né? Acho que isso que é muito legal. O Leonardo Cambuim está perguntando como é que funciona esse ecossistema que vocês falaram, que tipo de suporte os assessores têm. Eu vou falar um pouquinho, depois eu vou deixar a própria Camila responder para vocês, tá, Leonardo? Basicamente, como é que funciona o nosso ecossistema de assessores? Nós temos os assessores, que são os mentorados, assim como a Camila. Nós temos os tubarões da cúpula, que são arrematantes profissionais, eles têm mais de 50, 60, centenas de arrematações com capital próprio deles, ou seja, eles conhecem as operações de ponta a ponta, eles sabem fazer o ciclo completo, identificar boas oportunidades, eles sabem precificar imóveis, eles sabem fazer análise jurídica, eles cuidam da venda, sabem fazer reforma à distância, ou seja, eles têm muita experiência e muito conhecimento para agregar junto com o conhecimento dos assessores. Quem está vindo aqui, que nem a Camila, ela começou a live, não sei se você estava no começo da live, Leonardo, falando que ela caiu de paraquedas aqui, né? Que ela tinha um conhecimento bem básico, iniciante, que ela começou a se desenvolver. Tanto é que ela demorou para ter resultados, ela demorou mais ou menos uns 5 meses para conseguir ter resultados, porque ela estava na curva de conhecimento ainda, ela estava fazendo a construção do conhecimento dela. Só que enquanto ela estava na construção do conhecimento dela, ela já estava pondo a mão na massa. Não é que assim, ela estava só assistindo a aula, só estava ouvindo a gente falar, não. Ela estava analisando imóveis e ela foi corrigindo a rota. Então, ela recebeu feedback, ela participou de imóveis na cidade de São Paulo, apartamentos, aquela coisa que todo mundo analisa, e ela foi corrigindo a rota dela para ela melhorar. Tanto é que agora ela está de forma mais assertiva. E, além disso, dentro do nosso ecossistema, então a gente tem os nossos assessores, que eles buscam oportunidades, encontram oportunidades. Temos a cúpula dos tubarões, que ajudam na validação e trazer a segurança para esses mentorados, para esses assessores que estão analisando as oportunidades. E a gente tem o Lead Bank, que a gente tem um banco de clientes que a gente disponibiliza para essas oportunidades aprovadas. Então, o mentorado, como a Camila, identificou a oportunidade, ela viu que tinha dinheiro naquela oportunidade, ela fez uma análise, ela chama alguém da cúpula para analisar com ela. A cúpula valida essa oportunidade e aí sim a cúpula pega um cliente do nosso Lead Bank e apresenta essa oportunidade. O cliente topando participar, entendendo qual que é o fluxo da operação, que nem a Camila estava falando agora da casa de Feira de Santana, tinha essa questão, pô, é uma rua feia. Se você desce no Street View com o cliente, eu tinha que explicar quais eram as consequências daquela rua sem saída, aquela rua, aquela casa meio estranha, numa rua que tinha casas bonitas lá na frente, mas no fundo não era tão valorizado. Como é que chegaram naquele preço de venda? Você mostrando para o investidor que aquilo tem sim dinheiro, que aquilo sim tem liquidez, que não tem um risco jurídico complexo. Você converte o cliente
e aí vocês arrematam e vocês ganham com a assessoria. Então aqui, não sei se você entendeu direito como é que funciona, mas é assessoria. Então o que que é? A Camila e a cúpula dos tubarões vendem o conhecimento dele para os assessores, e por isso eles estão remunerados. Nesse caso, foi assessoria tradicional, Camila, ou foi caixa forte? Foram, na verdade, sim, foram todas tradicional, só de Barreiras que foi caixa forte. Ah, de Barreiras foi caixa forte. Ó, que A de top! A de Barreiras foi Barreiras caixa caixa forte. forte ficou boa também. A de Barreiras foi caixa forte. E foi a que a gente arrematou com mais margem, eu acho. O único problema, assim, entre aspas, é que é do Itaú e tá bem moroso ali A pra escritura, né? tá É. bem E complicado. isso a gente acaba ficando refém, porque você depende do comitente, né? Do vendedor, para ele lavrar a escritura e a gente poder fazer isso. Mas, assim, é uma coisa que é um imponderável, tá dentro da operação. Infelizmente, às vezes a gente acaba passando por isso. E, às vezes, o próprio leiloeiro não consegue desenrolar e ajudar, porque ele também depende, né, do comitente indicar quem vai ser o escrevente, quem vai fazer a escritura. Enfim, tem várias coisas que a gente tem que coordenar. Mas tá aí o trabalho de vocês, vocês vão conseguir desenrolar isso, vão conseguir fazer sair essa escritura. E o ecossistema, Leonardo, basicamente é isso. A gente ajuda com que os mentorados, independente do nível que eles estejam, não sei se você assistiu a live ontem com o Ronaldo, hoje a Camila trazendo, o Ronaldo já tinha um pouco mais de experiência, a Camila trouxe a informação de que ela não conhecia muito, que ela estava começando, iniciando no mercado de leilões, ela não é do ramo imobiliário, ela não é advogada, ela não é corretora, então ela não tinha um conhecimento prévio do mercado, ela teve que desenvolver tudo isso, né? Ela tem um conhecimento como engenheira ambiental, então ela conhece de tolo, ela conhece saneamento, ela conhece de várias coisas que vão agregar, sim, determinadas operações. Então, se a gente estiver falando de uma análise de um galpão industrial, ela vai saber olhar, aliás, se tem uma contaminação de tolo, como é que faz para verificar isso, enfim. Ela consegue agregar alguns conhecimentos que ela tem da profissão dela originária, mas, de fato, o conhecimento do mercado de leilões de imóveis, ela desenvolveu aqui com a gente, dentro do ecossistema Smart como um todo, que possibilitou ela ter esses resultados, né, Camila? Isso, exatamente. Eu não sou advogada, não sou corretora, nunca tinha tido nenhum contato com o mercado imobiliário no geral, então, assim, entrei realmente do zero mesmo. No DZA, né? Daí, quando eu entrei na sua mentoria, eu tinha o conhecimento Base. básico do DZA, e, assim, mesmo no DZA, eu não acompanhei o curso inteiro. Eu acompanhei o começo, mais voltado para leilão da Caixa e tudo mais, tanto que a parte de judicial eu nem assisti às aulas, para mim era um pouco corrido o DZA, porque as aulas eram à noite, eu acabava muito tarde, eu acordava cedo, porque eu trabalhava presencial, então eu não conseguia acompanhar o DZA inteiro, digamos assim. Eu acompanhei até um certo ponto, sabia que o primeiro que eu ia arrematar ia ser provavelmente imóvel da Caixa mesmo, que foi o que aconteceu, e aí eu parei por aí. Então, quando eu entrei na mentoria, realmente tinha o conhecimento muito básico mesmo. Mas isso que é legal, né? Porque você, mesmo com o conhecimento básico, né, que você tinha do DZA, você conseguiu. Primeiro, assim, você saiu da zona de conforto. Você falou, vou me arriscar, vou tentar, vou entrar num lugar onde você mesmo falou, né? Por que você veio para cá, para o nosso ecossistema? Você falou, pô, lá eu vou ter pessoas com muita experiência que vão fazer junto comigo, vai me trazer segurança e eles vão me trazer o cliente. Porque quem é que vai olhar para mim e falar, pô, você não sabe nada, você não tem Sim, nenhuma arrematação, como é que você vai vender uma assessoria para mim? Então, assim, a gente resolveu dores que você tinha no iniciar, porque você não tinha capital suficiente para sair arrematando um monte, falar, vou viver disso, porque o capital também é limitado, a gente não tem capital para arrematar todas as oportunidades que a gente vê, e você viu a possibilidade de encontrar oportunidades em leilão e conseguir ganhar dinheiro através da assessoria, que eu acho que é essa a grande sacada de quem quer entrar no mercado de leilões de imóveis e não tem condições financeiras de ser através do seu capital próprio, porque às vezes você tem, eu tenho 50 mil, você consegue pegar um imóvel financiado, fazer sua primeira arrematação ali nos leilões da Caixa e começar a ter resultado. Mas você vai ficar limitado a esse imóvel, a esse capital que você tem até ele crescendo um montinho, um montão e você poder fazer outras operações. Já na assessoria, se você tiver conhecimento e disposição e tiver o cliente, que é o que a gente entrega tudo isso para vocês, né? Você já consegue, quando você está fazendo a curva de aprendizado, você já vai tendo resultado. Porque, de fato, eu acho assim, você percebeu sua evolução quando você cresceu na mentoria. Mas você sabe também que você ainda tem um caminho longo para percorrer de coisas que você ainda não conhece. Você mesmo falou, agora eu vou me migrar para os leilões judiciais, porque eu sei que tem muitas oportunidades. E o Ronaldo ontem falou, né? Que ele fez o caminho contrário. Ele só olhava o judicial porque as margens são muito grandes, né, nos leilões judiciais.
E agora ele está olhando para os extrajudiciais, porque ele falou, pô, a galera só pega extrajudicial e eu só olho o judicial, né? Então ele mudou um pouquinho a chave. Então isso é muito legal de ver essa evolução de vocês, né? E esse ajuste de rota, porque todo mundo acha que tem uma receita de bolo. O que eu acho que a gente precisa ter para trabalhar nesse mercado de assessoria é conhecimento, a gente tem que ter estratégia e a gente tem que estar dentro de um ambiente que proporciona a gente focar onde de fato vai converter dinheiro. Porque muitas vezes a gente fica horas e horas e horas captando cliente. Aí você vai lá, faz reunião, conversa com o cliente te dá um cheque, fala assim, eu tenho R$ 1 milhão. Você fala, pronto, resolvi minha vida. R$ 1 milhão, 10% é R$ 100 mil. Eu já consigo garantir aqui, sei lá, 6 meses da minha vida, eu vou fazer essa arrematação. Só que todo imóvel que você apresenta para o cliente, ele encontra uma objeção. Porque esse imóvel aqui não vai vender. Porque esse risco jurídico é muito grande. Porque eu ouvi dizer que quando tem um idoso no imóvel não vai sair. Então, assim, ele arruma um monte de desculpa. Então, aquele cheque que você tem é um cheque que você não tem. É como se você não tivesse. E aqui dentro do nosso ecossistema, a gente fala para vocês, né? Qual que é a preocupação de vocês? Encontrar oportunidades, que é o que você foi atrás, de encontrar oportunidades. Não precisa ser necessariamente na cidade onde o investidor mora. Acabou calhando que a de Várzea, a pessoa morava lá, o investidor morava na cidade, morava pertinho, conhecia e já queria aquele imóvel. Então, ou seja, vocês possibilitaram, inclusive, a realização de um projeto da pessoa que queria comprar, mas também não tinha segurança para comprar, né? Então, isso que é muito legal dentro do ecossistema. Sim. Eu acho que o que ajuda muito também, puxando isso que você estava falando de clientes, né? É que os nossos leads, a maioria estão sendo do próprio DZA. Então, são pessoas que já conhecem sobre leilão. Alguns já têm até algumas arrematações, outros não, mas são pessoas que já entendem minimamente, né, do mercado e já conhecem a Smart, já conhecem, já sabem quem são ali os tubarões, então eles já entram já tendo uma confiança, né, no nosso trabalho. Eu acho que isso já ajuda bastante dentro da mentoria, porque fica um pouco mais fácil com relação a objeções. Claro que eles vão ter ali os questionamentos deles, isso é normal, mas a gente não vê tantos clientes com desconfiança no nosso trabalho, digamos assim. Eles confiam no trabalho, eles só vão querer realmente ter certeza de todos os pontos, né, alinhar todos os pontos, mas eles já entendem minimamente de leilão, já sabem como funcionam e já conhecem e confiam na Smart no geral. Acho que isso é um ponto também muito, muito legal da mentoria, né, e do lead bank. A Claudineia Andrade Imóveis está falando assim, o problema não são encontrar clientes que confiem no nosso trabalho sem ser advogado. Claudineia, eu acho que isso não é verdade, tá? Porque o fato de você ser advogado não significa que você é um bom assessor. Porque o dinheiro da operação não está na análise jurídica. O fato da gente ser advogado ou não, isso é indiscutível. Não tem necessidade de você ser advogado. Só vai precisar de advogado para entrar no processo judicial, para entrar com uma ação de missão na posse. Agora, para fazer a precificação de um imóvel, o conhecimento jurídico não serve para nada. E o business de leilão de imóveis não é a parte jurídica. A parte jurídica é gestão de risco. Ela é importante, tem que saber, a gente trabalha muito aqui isso, a gente discute isso, a gente encontra alternativas, a gente faz caminhos, pensa no plano A, no plano B, como é que faz para desenvolver a saída jurídica. Quem vai executar essa saída jurídica vai ser um advogado contratado, né, seja dentro do próprio ecossistema, que tem outros advogados que podem ser parceiros dos assessores, da cúpula, que também tem advogados dentro da cúpula que vão ajudar a gente a encontrar saídas, mas não precisa ser advogado para isso, porque o dinheiro da operação está em encontrar oportunidades. E a OAB não serve para você encontrar oportunidades. O que vai te treinar é conhecimento do mercado imobiliário. E isso aqui a gente ensina muito sobre como analisar imóveis, como você faz para identificar oportunidades, como é que você cria memória de preço de mercado. E a parte jurídica, ela é apenas e exclusivamente para a gestão de risco. Então, essa questão, assim, acho que é uma crença limitante, tá? Eu acho que não sei que área que você atua, se você é corretora, se você é advogada, que área que você atua especificamente, tá, Claudineia? Mas eu acredito que isso não é uma objeção, não é uma coisa que você fica se preocupar. A Camila mesmo aqui encontrou 5 baitas oportunidades com ROIs maravilhosos. Eles conseguiram um faturamento altíssimo com assessoria de leilões de imóveis. Só a parte da Camila, porque ela dividiu comissão com outras pessoas, ela garantiu em 5 imóveis R$ 50 mil, só a parte dela, fora o faturamento
somado com os outros assessores que dividiram com ela ali nas assessorias que ela fez, porque ela não fez sozinha as assessorias. Ou seja, é muito mais do que isso que ela conseguiu em cada um desses imóveis, né? O faturamento em si das operações, sem ser advogada. E assim, da equipe dela ali, que eu sei que ela fez a arrematação, só tem uma advogada que é a Denise, e algumas operações ela toca ali. Então, assim, não se preocupe com essa questão de não ser advogada, né, Camila? O que você acha sobre isso? Não, eu concordo. Eu acho que assim, o mais delicado que eu vejo é realmente a precificação. Não é ser advogado, eu acho que é saber é, ter segurança, principalmente na precificação, que eu acho que é o mais delicado. Se você errar na precificação, não tem. Claro que você não precisa cravar o valor que vai vender, né? Isso não vai acontecer, mas a gente tem que ser muito conservador, né, em toda a precificação, para que não tenha, né, surpresas negativas, tem que ser daquilo para melhor. E não vejo, pelo menos algumas assessorias que eu fiz agora foram com a Denise, mas todas as outras vezes que eu apresentei sem ser advogada e com tubarões que também não eram advogados, sem ter nenhum advogado ali no grupo, não vi nenhuma objeção por parte dos clientes com relação a isso. A nossa É análise, a gente apresentando ali a análise jurídica, eles já entenderam e já confiaram, independente da gente ser advogado ou não. Então, realmente, eu não vejo isso como um limitante, assim, de forma alguma. Claro que ajuda, né, se você for advogado, mas eu não vejo como algo imprescindível. Exatamente, é isso mesmo, cabelo. Ô, Claudinei, desculpa, eu te chamei de Claudinei, agora que eu vi. Claudinei, desculpa, eu vi que você é corretor. Esse seu conhecimento de corretor ajuda você a ter memória de preço. Então, você sabe quanto é que custa os imóveis no mercado. Alguém perguntou o que era memória de preço, né? Memória de preço é saber o preço do mercado desses imóveis. Então, isso vai te ajudar esse conhecimento, mas não se preocupa que isso não é limitação e barreira para você entrar no mercado de assessoria. Você não precisa ser advogado, tá, para entrar nesse mercado. A Camila tá aí para provar, ela mesma trouxe essa referência. E o próprio diálogo e conversa com os investidores, a gente sabe que isso não é importante, não é relevante. Camila, foi sensacional fazer a live com você. Muito obrigada. Muito conhecimento, muita experiência trocada. Foi muito legal ver sua evolução, os resultados que você desenvolveu durante esses meses aqui dentro da mentoria. E parabéns pelo sucesso que você conquistou nesse período, que você se dedicou, que você se empenhou, mudou a rota e os resultados começaram a sair. Parabéns, viu? Obrigada, Marcelo. Obrigada a você pela mentoria. Também foi algo que abriu muito a minha cabeça em conhecimento e, enfim, tem sido uma experiência muito legal. Assim, eu sou muito grata por ter entrado na mentoria e acredito que os resultados vão vir aí cada vez mais. É isso aí. Parabéns, viu? Muito obrigada pela live. Ótima noite para você. Boa noite, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau.